Faz uns dias que eu não apareço por aqui no canal e eu senti que devia uma explicação para vocês. Mas não uma explicação no sentido de justificar a minha ausência. Eu quero realmente compartilhar o que aconteceu, nessas últimas semanas. Então, eu passei por questão de saúde, de pressão alta, cansaço físico, cansaço emocional. E quando a gente é uma pessoa que está acostumada a ir, sempre ir, às vezes o corpo faz com que a mente não consegue fazer. Ele manda a gente parar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Hoje eu estou melhor, ainda estou em processo, ainda estou aprendendo, mas olhando para trás, eu percebi que me trouxe alguns aprendizados muito importantes. Então, por isso, hoje no vídeo, eu vou compartilhar alguns tópicos que talvez possam ajudar vocês também. Para quem chegou recentemente ao canal, eu moro nos Estados Unidos há muitos anos e estou atravessando uma fase de transição na minha vida. E foi justamente essa fase que me levou aos aprendizados que quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. Uma das maiores lições dessa fase foi o que significa ter limites. Então, o primeiro tópico são limites. Eu passei grande parte da minha vida acreditando que ser uma boa pessoa significava estar sempre disponível, sempre ajudando, sempre compreendendo, sempre dando mais um pouco. Mas existe um momento em que a gente percebe que ajudar não pode significar abandonar a si mesmo. Hoje eu entendo que limite não é rejeição, limite é amor próprio. É dizer, eu me importo com você, mas também preciso cuidar de mim. E isso foi o limite nesses anos todos que eu moro aqui. Foram um aprendizado mais difícil que eu tive e que hoje ainda estou caminhando, mas consigo sim dar limites. O segundo aprendizado foi responsabilidade emocional. Eu aprendi a diferença entre amar alguém e carregar alguém. Durante muito tempo eu confundi essas duas coisas, sabe? Quando a gente ama, a gente quer sempre ajudar, sempre estar perto. Mas existe uma linha muito delicada. Eu posso apoiar, eu posso ouvir, eu posso orientar. Mas, gente, eu não posso viver a vida do outro. Eu não posso resolver tudo pelo outro. Cada pessoa tem sua caminhada, tem sua própria jornada. E uma frase que me ajudou no começo, e às vezes eu ainda lembro dela: eu posso me importar sem carregar. E aqui, muitas vezes, quando a coisa azeda, sabe, de você dedicar tanto o seu tempo, se colocar em segundo lugar na sua vida, isso demonstra muita carência. Quando você faz isso, tá sempre ali de prontidão para ajudar as pessoas, sabe? Então, é muita carência. E sempre a gente pensa, tem esse lado distorcido de pensamento, de achar que o que você está dando para o outro vai ver você da mesma forma, e não é, gente. E isso não faz com que o outro seja uma má pessoa. Isso é coisa nossa. Então, por isso que se chama responsabilidade emocional, que a gente tem que realmente resolver, entender e ressignificar isso na nossa vida, no nosso tempo, Porque pelo que eu aprendi, dentro de todos os meus estudos que eu fiz até hoje, essa energia que a gente se
propõe a dar para o outro, ela vai voltar, mas não da pessoa que a gente ajudou. Muitas vezes, sim, né? Mas do jeito que a gente quer que volte, não é. Porque existe a causa e o efeito. Porque toda energia que a gente emana volta pra gente. Mas aí o universo vai usar outras situações, outras pessoas, para trazer aquilo que você deu de volta para você. Mas da maneira como eu estou explicando, é quando a gente está desequilibrado emocionalmente, né? E aí a gente passa a responsabilidade quando as coisas dão errada para o outro. Então, por isso, essa aprendizagem foi muito importante para mim, responsabilidade emocional, né? A primeira foi colocar limites e uma tá ligada à outra, né? Uma outra coisa que essa fase me ensinou e ainda está me ensinando foi a prestar atenção onde eu coloco a minha energia. Porque, gente, o tempo é limitado, a nossa saúde é limitada, a nossa energia também é limitada. Então, durante muito tempo, eu achava que porque eu me importava com uma situação, eu precisava participar dela. Porque eu me importava, eu precisava resolver. Porque eu me importava, eu precisava carregar aquilo, largar todinha a minha vida e ir lá, né? Resolver. E hoje eu percebo que não funciona assim, gente. Existem situações que merecem a minha atenção e existem situações que só merecem a minha consciência. Eu posso estar informada sem ficar mergulhada nelas, entendeu? Eu posso me importar sem viver aquilo 24 horas por dia. Eu posso amar pessoas sem carregar os problemas delas. E aí que quando eu tomei consciência, e isso já faz foi desde 2017, já faz um bom tempo, né? Tá indo quase para 10 anos. Você vê que as mudanças não são tão rápidas, né? Eu fui deixando muitos lugares e pessoas, me despedindo delas, sem... Claro, assim, que eu carreguei mágoa, ressentimento por um bom tempo, até aí, sabe, como eu falei num dos tópicos, né? Ter a minha responsabilidade emocional. Mas eu decidi mudar a minha vida, sabe? Ter qualidade de vida e ter, gente, principalmente paz. Então, nessa fase que eu tive que tomar essa decisão de ir deixando pessoas e lugares para trás, eu comecei a entender naquela época que existem pessoas que a gente pode chegar e ter uma conversa aberta, sabe? E eu tinha muita dificuldade de chegar e falar o que estava me incomodando. Então, eu ia engolindo, engolindo, engolindo. Por isso que eu tive um burnout, né? Eu fui engolindo, engolindo, engolindo e até ficar doente, até adoecer. Só que hoje, né, praticamente quase 10 anos se passaram, no percurso desse tempo, eu me culpava, sabe? Que é uma coisa que também não é boa pra gente, né? Pra nossa saúde mental. Que algumas pessoas eu deveria ter dado uma oportunidade de diálogo, de conversar. Mas tem coisas que realmente Deus ajuda a gente, sabe? O fato de não ter coragem de chegar, né, e falar, porque eu fui engolir tantas situações que eu ia chegar, eu ia perder a minha paciência naquela época. Então, hoje, olhando para trás, eu acho que assim, a vida foi muito, muito, muito boa comigo e eu escutei de alguma forma, né, de não dar oportunidade. Porque essas pessoas, hoje, estando amadurecida emocionalmente,
e de não culpá-las, né? Não boto a culpa nelas, mas também eu estava mudando a minha frequência, a minha energia estava mudando. Então, eu estava, na verdade, deixando de ter afinidade com essas pessoas. E quando eu decidi, eu quero caminhar para outro rumo, aqui está indo tal grupo, tais lugares, tal tipo de trabalho, e eu vou fazer a curva e vou caçar o meu caminho. Foi isso que eu fiz. Então, e isso foi muito importante de saber, né, onde colocar a minha energia. E eu acredito sim que a, a gente deve realmente dar um passo atrás, dar um tempo. Como eu sempre falo, dorme nessa ideia, né? E depois você toma as decisões. De realmente, antes de deixar pessoas, sabe, ir embora da vida das pessoas, você dá a chance para elas e falar o que está no seu coração. Mas isso, hoje eu vejo assim, cada dia mais, isso exige autoconhecimento, sabe? De você fazer certas leituras, né? Porque se você está no meio ali da coisa borbulhando, se você fizer isso, você vai estar entregando o ouro para o bandido. E aí, essas pessoas podem se aproveitar da sua fragilidade e usar aquilo que você, sabe, falou para elas contra você. Então, assim, na minha situação particular, eu, eu não me arrependo mais de não ter falado com essas pessoas. Porque elas me faziam, eu permitia que elas me fizessem mal, entende? Eu permitia. Só que não havia mais afinidade, entende? Porque eu era uma pessoa que delegava praticamente, eu confiava que pessoas amigas de balada eram amigas de coração, entendeu? Aquelas amigos irmãos que a gente é uma coisa raríssima, né? Então esse foi um tópico assim que eu só fui compreender realmente muitos anos depois. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. E ainda estou aprendendo, me transformando, colocando em prática muitas coisas. E estou em transformação. Mas existe uma coisa que eu posso dizer com sinceridade. Eu não sou a mesma pessoa que era quando eu decidi mudar a minha vida em 2017. Hoje eu busco uma vida mais livre, livre emocionalmente, livre financeiramente, livre para ser quem eu sou, e talvez esse seja o verdadeiro significado de cura, né? Mas eu não vou me tornar perfeita, mas se tornar cada vez mais eu mesma. Se você também está passando por essa fase de transformação, deixa seu comentário. Eu vou adorar ler a sua experiência, porque a caminhada, ela pode estar... Eu estou numa fase de transição, né, gente? Eu estou construindo toda uma estrutura, porque hoje eu tenho 60 anos e nos próximos anos eu vou me aposentar, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas eu não quero parar. Eu quero ter uma estrutura financeira para ter a minha liberdade. Liberdade de viajar, liberdade geográfica, é isso que eu estou construindo. Então, mesmo eu já caminhei um pouquinho, mas quando eu atingi o meu objetivo de falar, não, agora eu sou livre para fazer minhas viagens, né? Porque eu tenho saúde para fazer essas viagens que eu quero muito, né? Tem todo e os lugares que eu quero conhecer, né? Então, a gente nunca para.
Porque se a gente para, gente, é como se fosse a água parada, ela apodrece. E nós somos 70% de água. Então a gente não pode parar. Né? Inclusive existem pesquisas sérias que comprovam isso. As pessoas que se aposentam e ficam paradas, elas morrem em pouco tempo. Né? Então, a mudança é constante. Claro que cada um tem a sua história, né? Mas a mudança, gente, é sempre. Cada um da sua maneira, né? Mas é constante. E assim, eu já tô vendo os primeiros raios saindo dessa escuridão, porque eu passei realmente por aquele deserto que as pessoas falam, né? Os religiosos falam. E eu tô começando a ver os, os primeiros raiozinhos, né? Então, é sempre caminhar, igual eu ouvi de um padre, né? Uma história de um padre que ele falava que tinha que orar e caminhar. Orar e caminhar, que agora, se alguém sabe quem foi, escreve aí nos comentários. É você pedir para o universo, gente, pedir para Deus, fazer sua oração, fazer suas afirmações, mas continuar caminhando, que uma hora você vai estar livre, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, do meu retorno. Eu estou muito feliz de estar de volta, de poder compartilhar com vocês tantas experiências que eu tive nessa minha jornada. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.